E olá pessoal, assista esse vídeo até o fim. De certa forma ele revela aquilo que eu estava ensinando na live para vocês. Assiste aí, valorize. E se a história que contaram pra gente sobre o povo hebreu não for verdadeira? A história tradicional fala, que os hebreus eles se tornaram judeus. E com isso eles se tornaram uma linhagem perfeita e contínua. Mas o que a arqueologia, a linguística e a própria história nos contam é muito mais interessante. Primeiro, a palavra hebreu. Em documentos muito antigos, como as cartas de Amarna, mostra que hebreu não era uma etnia, mas sim uma categoria social. Eles eram um povo que não tinha terra, que não tinha um lugar fixo. E entre eles tinha mercenário, forasteiros, e eles vagavam pelas fronteiras da cidade de Canaã, o que chamamos de Habiru, Habiru são nômades, que andam e não têm um lugar fixo. Então, eles não eram de uma etnia só. É como se eles fossem igual nós brasileiros, uma miscigenação. Então, guarda aí, os hebreus não eram os Viu? Os hebreus não são o judeu, aquilo que eu estava ensinando na minha live, né? E é isso, quando a gente fala de hebreu, hebreu não é um grupo de pessoas. Era várias pessoas que conviviam junto. Você vai ver até na Bíblia lá, por exemplo, fala sobre a prostituta Raabe. Ela é aceita entre os israelitas, né? Então é isso, os hebreus tinham várias pessoas que acreditavam em vários deuses convivendo junto ali. Eles só vieram se tornar os judeus depois. Eles só vieram acreditar em todas essas baboseiras que hoje tem nas igrejas, né? Depois da prisão, da escravidão e exílio na Babilônia. Tudo isso eu já ensinei abertamente durante minhas lives. E o povo não quer entender. Mas olha aí, minha história é cultura. Valorize. judeus não eram as mesmas pessoas. E os judeus, eles surgiram depois dos hebreus. A própria palavra Israel mostra que aquele povo era um sincretismo. Olha para vocês verem a etimologia da palavra Israel. Is vem da deusa egípcia Ísis. Ra vem do deus sol egípcio Amon-Ra. E El vem do deus supremo do panteão cananeu, deus El. E sabe a história de Moisés ser colocado num cesto, num rio, e ser achada pela filha do faraó? Pois é, essa mesma história está escrita lá nos textos de Sargão de Acádia, 1000 anos antes de Moisés aparecer. Eles usavam esses mitos de outras culturas que o povo já era acostumado na época para dar poder aos seus líderes, né? A verdade é que o judaísmo não é a religião original dos hebreus. O judaísmo ele se formou bem mais tarde, só depois dele ser influenciado por grandes impérios como a Babilônia e a Pérsia. Inclusive, foi no exílio da Babilônia, que foi na época que eles estavam em cativeiro, que eles criaram a Torá. Eles fizeram isso para unir o povo, e manter a identidade deles. A verdade é que a história ela não é uma linha reta, ela não é uma história Justamente, isso eu também já ensinei durante minhas lives. Eles fizeram isso durante o exílio na Babilônia, era uma forma de unificar o povo, aumentar o povo, não fazer o povo se desunir, tá entendendo? E eu já falei tudo isso nas minhas lives, o povo acreditava em um Deus que fazia o bem e o mal, não tem lógica acreditar em um Deus que tá me fudendo. Então foi preciso, após a escravidão na Babilônia, criar a figura de Ra-Satã, para que assim tivessem que colocar a culpa e não abandonassem, seu povo, seu grupo, a fé que você já fazia parte. linear, mas é um caminho com muitas curvas e influências de vários mitos e povos muito mais antigos. A origem dos hebreus é a prova de que essa história é muito mais complexa e rica do que nos contaram, Você já sabia sobre isso? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E também aproveita para passar no nosso canal, o link tá aqui no nosso perfil. E é isso aí. Curtiu o vídeo, deixa o like, inscreve-se no canal, compartilha a gravação, valorize meus vídeos, valoriza tudo que eu ensino, porque eu também sou cultura, meu. Falo muito de cultura, levo muita cultura nas lives. Pena que o pessoal não valoriza, Quando vier valorizar, talvez seja tarde. Então aproveita agora, meu. Aproveita agora. Deixa o like, curte o vídeo, inscreve-se no canal.